bem-vindo aqui. Boa noite, boa noite. Toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedir. Aproveita enquanto nós vamos orar e louvar o Senhor. Vai mandando aí essa live para os suas amigas. Vai convidando o pessoal aí, ó. Espírito, te queremos, Deus. Nós te queremos, Deus. Esteja à vontade ao nosso meio, Jesus. Sopra em nós, Espírito Santo. Aleluia. Boa noite, mulheres. Boa noite, Carolina, Ana. Na presença do Rei, tua glória está aqui. Teu amor liberta-me. Aproveita e vai convidando suas amigas aí, gente. Vai compartilhando na setinha. Sem presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Se você quer esse Deus, comece a sentir o vento dele no lugar onde você está, o sopro dele. Eu quero esse Espírito, eu quero o Espírito Santo movendo aqui no nosso meio. Nós te queremos, Deus, mova, tenha liberdade, Espírito Santo. Te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito Santo, mova, mova, aleluia. Aleluia, aleluia, Jesus, sopra. Nós queremos a tua presença, Senhor. Ora bababaxê, cheira mamamamamai. Nós queremos a tua presença, Espírito Santo. Quem tem sede do Senhor e beba da água. Abra os céus, Jesus. O teu reino vem. Venha o teu reino, Senhor. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus. Que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Sim. Que se abram os céus. O teu reino venha mover. Nossa fé e esperança está em Deus. Grande Deus, que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus. Aleluia, Jesus. Que o teu clamor chegue aos céus. Que o clamor da tua alma chegue aos céus.
Aleluia. Estenda suas mãos sobre os céus do Brasil. Estenda suas mãos sobre a sua Sobre as vida nações da agora. terra. Com suas Sobre o próprias Brasil, palavras, sobre as comece a orar. nações. Que o rio de glória do Espírito Santo Aleluia. seja liberado. Que o Espírito De Santo norte a sul, leste a tenha oeste. liberdade de Em cada entrar estado da nesse nossa quarto, nação. nessa sala, Cada um, nesse cada um, escritório, jovens, pequenos, nesse local de trabalho, crianças, aonde você adolescentes, estiver, que você possa que todos sentir sejam cheios a do Espírito presença Santo. tangível do Espírito Santo na glória, sua do vida Espírito Santo agora, de Deus. te tocando, Nas nossas te cidades. ungindo. Que a igreja seja a resposta. Oh, Resposta. sim, Senhor, nós somos a resposta do Senhor às nações, Senhor. Sim, Senhor, eu sou a resposta, você é a resposta. Você é a resposta às nações. Flua, rio, flua, rio do trono de Deus. Rios do trono de Deus, aleluia. Sim, Senhor, vai limpando, Senhor. Vai limpando, Jesus. Oh, 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 Senhor, flua, Senhor, flua, 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 Senhor. Aonde o Senhor passar, Deus, leva vida, Senhor. Onde o teu rio passar, leve cura, Senhor. Leve cura, Senhor. Alegria no Espírito Santo, aleluia. Que o rio de Deus te alcance aí, mulher. Te alcance. Ah, Senhor. Ora, bababa, xererere. Ora, bababa, xererere, mamãe. Que o rio te alcance em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o rio de glória te alcance. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Cure, Senhor. Cure as nações, Senhor. Cure as nações, Senhor. A começar a nação dentro da nossa casa, Jesus. Cura os nossos pais, cura os nossos filhos, cura os nossos futuros esposos, como é o das meninas. Ah, Senhor, cura o meu esposo. Senhor, meu filho. Senhor, que o rio do Senhor nos alcance, Senhor, onde nós estivermos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Quem sentiu aí a presença do rio de Deus na sua vida, dê glória a Deus. Dê saltos de alegria, de vitória no Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Ele é maravilhoso, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Antes de eu convidar a querida Renata. Renata, se você estiver aí, me dê um oi, tá? Para eu saber que você já está aí, tá, querido? Antes de eu convidar a nossa convidada especial, depois de Jesus, porque Jesus e o Espírito Santo, eles são os primeiros, a primazia desse culto aqui, desse louvor, dessa adoração, é Jesus. Ele é o primeiro, o Espírito Santo é o que está conduzindo tudo isso. Se eu pudesse, tá aí, Rê, se eu pudesse dizer para vocês o tempo precioso que eu e algumas meninas que participam aqui da intercessão temos tido em adoração, em louvor, intercessão, gente, maravilhoso. Então, sabe, tudo é para o Senhor, é por Ele, para Ele, toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Olha, amadas, eu fico no aguarde mesmo do Espírito Santo e eu acredito que se Ele está falando é porque Ele vai falar com alguém em particular e eu espero que esse alguém seja você, tá? Hoje eu estava meditando em Jó 42, que diz assim: Então respondeu ao Senhor: Bem sei que tudo podes e que nenhum de seus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia,
coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e lhe perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Olha, o Senhor quer abrir os seus olhos. Só pensando na vida de Jó. E por que eu estou trazendo esse relato de Jó? Porque Jó, segundo a palavra de Deus, ele era um homem justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Então Jó, ele tinha todas as características que nós deveríamos ter, né? Então, o que aconteceu com Jó? Né? Jó, ele vivia essa vida de piedade, né? Uma vida piedosa diante do Senhor. Satanás, o nosso acusador. Eu tô dando essa coisa, esse resuminho aqui, porque se você tá aqui, você não conhece o Senhor, ou se você tá aqui e não conhece a Bíblia por inteiro, ou não conhece a história de Jó, é só para você ter mais ou menos noção do que a gente está falando aqui, tá? Para você ter um resumo da história. Satanás, o nosso acusador, ele pede permissão para Deus para testar Jó na sua integridade. Por quê? Porque Jó não falava absolutamente nada contra Deus, ele não murmurava, tá? E ele pediu porque ele achava que Jó ia questionar Deus. Então foi aonde que ele tocou nos seus filhos. Jó perdeu todos os seus filhos. Jó perdeu todos os seus bens, os seus gados, os seus animais, tudo foi por água abaixo. Imagine o pai perder um filho. Imagine o pai perder 7, 10 filhos. Então, gente, isso aconteceu com Jó. A única coisa que Jó não perdeu foi a mulher dele. E eu vou dizer para você que a mulher de Jó faz parte dessa história. Ela faz parte toda essa situação. Deus precisava mantê-la ali. Graças a Deus que ela esteve ali. Mas ela fez parte dessa história juntamente com o perigoso das trevas. Jó, ele perdeu tudo. Ele não perdeu a esposa, né? Porque ela fazia parte ali daquele processo. E ele não duvidou da fidelidade de Deus em todo o tempo. Ele sabia o Deus que ele servia. Jó adorou a Deus. Jó foi coberto também de enfermidades. Imagine você numa situação de caos na sua vida. Você perdeu tudo, aí vem lepra sobre você. Todo tipo de enfermidade. Jó passou por isso. E mesmo assim, Jó não questionou a Deus. Aliás, ele não falou nada mal do Senhor. E no pior momento da sua vida, isso é muito importante, no pior momento da sua vida, da vida de Jó, Jó tinha 3 amigos. Talvez ele tinha até mais, mas esses 3 amigos dele começaram a perguntar para ele em relação à fé dele. Começaram a duvidar da fé dele. Talvez você esteja nessa mesma situação. Talvez você, mulher, principalmente você que já está acima de 40, de 50, você que já foi divorciada, talvez divorciada até mais vezes. E quando você vai conversar com alguém e falar, olha, ora por mim. Eu tive muitas situações de meninas que precisavam de madrinhas de oração. E elas chegavam para mim e falavam, as pessoas não acreditam nisso. Eu vou falar para uma amiga minha que eu achava que ela era muito minha amiga, que queria o meu bem, mas ela fala comigo assim, deixa disso. Ah, você tá muito velha para isso. Acho que você não precisa casar, mas você não vai ter filhos, que você já passou dos 50. Gente, Jó tinha esse tipo de amigo. Imagine a gente que é tão falho. Nós somos falhos, nós temos esse tipo de amizade na nossa vida, infelizmente. Mas ele não deu ouvido aos seus amigos. E uma das coisas que, desde o princípio aqui, o Senhor falou comigo para falar para vocês orarem pelos seus amigos. Porque foi aí a chave que mudou a sorte da vida de Jó. Jó começou a orar pelos seus amigos. No caos, no desastre,
No meio de tantas perdas, de tantas dores, Jó decidiu orar por aqueles amigos que nem sequer acreditava que Deus podia restaurar a sorte dele. Então, se você está nessa situação de lamento, né? Se você está se sentindo como um Jó da vida, o Senhor, Ele quer que você continue crendo e que de forma alguma saia dos seus lábios qualquer murmuração, qualquer dúvida. Eu não vou conseguir. Quem está colocando isso na sua cabeça? Que demônio é esse que você está dando liberdade de falar na sua mente? Em nome de Jesus, a partir de hoje, se posicione como Jó. Jó, ele sabia da circunstância ao redor dele, mas Jó se posicionou e ele se negou a cair nas armadilhas do diabo. E eu quero que você, minha irmã, se negue a partir de hoje a cair nas armadilhas de Satanás. Não deixe que as pessoas te desencorajem. É por isso que eu e a Mary, quando a Mary me falou, Márcia, vem comigo, eu falei, vamos, porque o Senhor nos deu. Eu acredito que para alguns são dons e outros são práticas, né? Para alguns tem que praticar isso. O dom de encorajar, o dom de reconciliar, o dom de encorajar. Minha amiga Sara sempre fala isso comigo. Ela fala, Márcia, o Senhor te deu o dom de reconciliação, sabe? Então, é isso aí, gente. Nós somos, talvez nós somos aqueles amigos de Jó que Jó não foi buscar conselho. Nós talvez sejamos aqueles amigos que estavam orando escondido por Jó. Então nós somos essas amigas, não os amigos de Jó, mas aquelas que oram por você no secreto. Aquelas que buscam por você e acreditam naquilo que Deus é capaz e poderoso para fazer na sua vida. Então, a partir de hoje, bota a mão aí no seu coração. Repita comigo. Eu não darei lugar para Satanás por dúvida no meu coração. A partir de hoje, eu vou crer e vou crer. É crer e crer. E pela fé, eu já consigo ver Deus movendo em meu favor, restaurando a minha vida e me dando tudo em porção dobrada. Em especial, a porção dobrada do Espírito dele. Amém? Uma das coisas que eu entendi, e eu preciso falar isso para você, e já vou convidar a Renata para participar aqui, é que Jó conhecia a Deus, mas ele não tinha relacionamento com ele. Deus sabia quem era Jó, porque Jó era íntegro, Jó era justo, Jó era bom e ele não se enfiava em confusão. Mas Jó, por mais que ele tivesse todas essas características e virtudes maravilhosas, Jó não tinha intimidade com o Senhor, tá? E por que Jó não tinha intimidade com o Senhor? O que difere Jó de você hoje? O que difere Jó de você hoje é porque hoje o véu foi rasgado por você. E hoje o Deus maravilhoso que ele segura o mundo nas tuas mãos, os planetas, as galáxias, tudo, ele segura na palma das mãos dele. Ele habita, ele pode habitar dentro de você. Então não existe desculpas para você não ter um relacionamento com Deus Espírito Santo. Não existe desculpa, porque até o Espírito clama Abba, Pai. Então não existe desculpa entre você e o Espírito Santo, irmãs. Nessa noite,
Abre seu coração. Se você não tem essa intimidade com o Espírito de Deus, mas você conhece o Senhor, só de ouvir falar, só de ir na igreja no domingo e ouvir o pastor pregar, só de talvez até fazer um devocional diário e ler a palavra, mas você ainda não tem essa experiência intrínseca dentro de você com o Espírito Santo, eu te convido durante essas semanas que a gente ainda tem, para você ter essa experiência com o Espírito Santo de Deus, que é o único capaz de fazer coisas infinitas e maravilhosas na sua vida. Então, amém por isso. E agora eu vou convidar a Renata. Aceita aí, gente, vocês vão amar minha amiga, ela é querida demais. Nós temos uma história muito legal, muito bacana. Rê, eu já te convidei, aceita aí. Tá aí ainda? A gente tem uma história muito legal. Cadê a Rê? Renata? Gente, essa é a primeira live da vida dela. Então aguarda aí um pouquinho. Rê? Ê! Ai, Eu tava tentando aqui entrar, consegui, graças a Deus. Deus. Gente, manda beijos pra Renata. Ela é maravilhosa, merece. Olha que É linda, isso, amiga. que linda, gente, minha amiga de tantas datas. Renata, fica à vontade, fala para as meninas aí quem é você. Fica à vontade aí. Você é uma mulher de Deus. Eu amo a sua vida. A gente é amiga Amém. desde da tempo de mocidade e eu sou muito feliz e muito grata pela sua vida. Até porque um dos motivos que eu moro nos Estados Unidos, gente, é por causa da Renata. A Renata que me programa, que eu fiz o intercâmbio aqui em 1996, não foi? Foi quando você fez o seu? Foi, isso mesmo. Lembro que eu tava, a Renata sempre estava na igreja, a gente muito querida, muito alegre, né? Ela sempre chamou a atenção dela por causa da beleza dela, até que a gente apelidava ela de Michelle Pfeiffer. Ah, E a Renata ficou um tempo sumida da igreja. Eu, cadê a Renata? Cadê a coisa de mineiro, viu, gente? Cadê a Renata? E nós duas somos mineirinhas aqui, então vai ser um show de mineirês hoje. Cadê a Renata? Por onde anda a Renata? E a Renata me volta depois de agosto, mais ou menos, ou setembro. Sei lá, Renata, ela é branquinha, né? Tava morena. Eu falei, Renata, onde você esteve, Renata? Aí ela me contou que ela tinha passado por Houston, que ela ficou 4 meses aqui nos Estados Unidos e me contou daquela novidade. Eu falei, Renata, eu quero! Porque o Senhor estava falando, né, comigo sobre as nações, me chamando para missão. E eu falei, esse é o lugar perfeito que eu preciso conhecer. Então foi ali que a Renata me deu todas as informações e eu fui atrás, fiz os testes, não consegui passar de primeira porque o meu inglês era muito ruim, porque era só a graça mesmo, mas a segunda vez que eu fiz, eu consegui passar. Foi um milagre de Deus. Eu vim também para Houston. E aí, depois disso, tudo é história. Mas a Renata é essa pessoa maravilhosa que eu tenho muita gratidão na minha vida, pela vida dela. E eu espero que você tenha amigos como a Renata, que levar para o seu destino, pessoas que vão apontar você para o seu destino. Se eu não tivesse, se não fosse a Renata, eu não estaria aqui, eu não teria conhecido meu esposo. Talvez minha vida seria diferente, né? Não sei. Mas o Senhor, ele fez a Renata entrar na minha vida, na minha história, para mudar a minha história. Então eu sou muito grata por isso, Rê. eu que agradeço, amiga. Você é uma bênção na minha vida. Você, é, esse contato que a gente teve desde novas, né, lá na Lagoinha, já foi. Eu sei que Deus que nos colocou uma no caminho da outra. Quero te agradecer muito. E essa é minha primeira live, gente, da minha vida. Eu estava até tendo um pouco de dificuldade aqui na hora de entrar, mas graças a Deus deu certo. Então, gente, o que eu queria falar para vocês hoje é
é uma coisa assim que tem mexido muito no meu coração. Eu moro aqui em Naples, na Flórida, e tudo, desde da minha vinda para cá, tudo foi Deus que guiou, foi Deus que direcionou. E quem tiver disponível, quem buscar a Deus, ter fé, gente, Ele fala com você, Ele te dá a direção. Então, assim, eu quero contar um testemunho, porque a palavra é sobre recomeço, que o nosso Deus, ele é um Deus de recomeço, sabe? Antes de eu ter meus filhos, eu tenho um filho de 14 e uma de 11, Davi e Isabel. E antes de eu ter esses filhos, o meu sonho era adotar. Então, eu sempre quis adotar uma criança, podia ser bebê, podia ser mais velho, mas eu sempre quis adotar. E aí, eu tentei no Brasil e era muito difícil, mas muito difícil mesmo. Eu falei, meu pai, então não era para ser. Aí eu tive o Davi, depois a Isabel, e Deus colocou no meu coração: você vai para os Estados Unidos. Então, quando ele abriu as portas, porque meu marido, gente, ele sempre falou que nunca ia vir morar nos Estados Unidos. Ele falava, eu não vou. Eu falei, mas aqui, se você casar comigo, é porque é para você morar nos Estados Unidos. Porque se Deus falou comigo, ele vai falar com você. Aí, gente, um dia, Deus usou um amigo dele que nem é crente para sair de um trabalho aqui, para chamar ele para trabalhar no lugar dele, que ele é professor de judô. E ele chamou, olha, tem essa academia, eu tô saindo, venha trabalhar. Aí ele, onde que é? Ah, em Boca Raton. Ele, nossa, eu falei que eu nunca ia pra Flórida. E pronto. Veio, amou, falou, é aqui que nós vamos morar. E aí, quando eu conheci Naples, eu falei, Jack, Naples é tranquilo, é um lugar muito calmo, eu quero muito morar lá. Não, não quero ir para Naples, é muito parado. Eu, gente, mas é isso que a gente precisa, de paz. Eu quero paz. Não, não vou para lá porque eu estou num lugar que eu estou trabalhando desde que a gente veio para cá, tem 7 anos e tal. Eu falei assim, olha, se for da vontade de Deus, tudo vai acontecer para a gente mudar para lá. Aí ele, tá bom. Aí eu falei para ele, o que tá te prendendo? Aí ele, é porque eu trabalho nesse lugar, eu não quero deixar eles na mão. Eu falei, tá bom. E fui orando. Aí, tipo, 2 semanas depois, e a mãe dele tava aqui, gente. Eu nem imaginava que isso ia acontecer. E a mãe dele também não, mas eu falei para ela, olha, é capaz de você estar aqui, que ela ia ficar 3 meses, e a gente ir lá para Naples. Aí, 2 semanas depois, o chefe dele liga, olha, nós estamos fechando a academia. Então, infelizmente, você não vai poder trabalhar com a gente mais. Eu falei, essa era a resposta de Deus, tá vendo? Deus queria que a gente viesse para Naples. E aí, quando a gente veio para cá, a gente veio morar num condomínio que tinha uma casa com 3 quartos. E eu falei, nossa, a primeira casa que eu moro, amei. Só que eu via essa casa que eu estou hoje e eu ficava orando no modelo, era uma casa modelo. Eu ia todos os dias nessa casa e orava, Deus, essa casa que eu quero. E ungia assim, nem era a minha mesma, era modelo, mas eu ungia a casa e falava, Deus, essa é a casa que o Senhor tem para mim, que esse é o quarto dos adotivos. E eu sempre falava no plural, vai ser o quarto dos adotivos e tudo. E todos os dias eu ia lá, os vendedores falavam assim, Renata, toma o código, pode ir nessa casa, que eu ia todos os dias mesmo, e orava, e orava. Então, assim, eu ia movida pela fé mesmo. Aí, meu marido, não é hora de comprar, não é hora de comprar, não é hora de comprar. Aí eu, tá bom. Aí um dia o vendedor falou, Renata, é a última casa que nós estamos construindo. Não vai ter mais, é a última casa, a última rua. É pegar ou largar. Ele falou isso na sexta. Aí eu cheguei pro meu marido, falei, amor, e aí, vamos comprar uma casa? Ele, ainda não está na hora. Eu, tá bom, vamos ficar em oração. Quando foi no domingo, todo dia depois da igreja, ele almoçava e ia deitar. Aí ele foi deitar e eu quietinha lá embaixo, ele, amor, vamos lá ver a casa? Aí eu, vamos. Aí a gente veio para casa, foi lá conversar com o vendedor
E ele falou, gente, é a última casa e deu as opções pra gente. E a gente, tá bom, então vamos fechar. Ele, gente, partiu dele, mas Deus já tinha falado, né? E aí, quando a gente fez o processo todo de comprar a casa, eles pediam $120 mil de entrada. Gente, eu não tinha nem 20. Mas eu falei, Deus vai abrir as portas, se é da vontade dele. E Deus foi abrindo as portas que o meu marido foi recebendo dinheiro de um lugar, de outro. Eu falei, gente, mas eu não tenho 120, pode ser menos? Não, não pode ser menos. Beleza. E a Márcia sabe como é que é esse negócio de comprar casa aqui. Não é fácil. Aí, e era a nossa primeira casa. Aí, no final das contas, eles aceitaram por $70 mil total a entrada da casa. E ainda quitaram o meu carro, que faltava $25 mil para pagar o meu carro, jogaram no valor total do financiamento. Então, tipo assim, um financiamento de 30 anos que eu tinha que pagar o carro. Em 3 anos, foi para lá para 30 anos e não mudou a parcela, gente. Foi a coisa mais louca. Os juros, que era 8%, que meus vizinhos, tudo aqui da minha rua, compraram com 8%, o nosso juros é 5,3%. Deus foi fazendo cada coisa que eu falei, Deus, quem que não acredita que o Senhor existe? Meu Pai do céu. E quando a gente mudou para cá, passou um tempinho, eu falei, amor, o que você acha agora da gente tirar a nossa licença? Porque Deus foi colocando no meu coração e eu fui conversando com a Márcia também, que ela tinha tirado a mesma licença, que chama fostering, e a gente podia adotar através do foster. Então, eu não consigo ler, gente, porque eu não enxergo, tá? Se eu coloco óculos, eu não enxergo de perto. E se eu tiro o óculos, eu não enxergo o que está escrito. Mas tudo bem, depois eu vejo. Aí eu falei, vamos fazer então Foster to Adopt. E aí a gente foi orando e tal. E Deus foi falando comigo assim, gente, eu não sei explicar, tá? Mas eu sabia que eu ia ter um Samuel. Aí um dia me ligaram e falaram, olha, tem um neném tal. Eu falei, aí eu não senti paz. Eu falei assim, ai, ainda não é a hora. Ai, tem uma menininha de 4 anos. Eu, tá bom, pode mandar. Cuidei da menininha de 4 anos, ela era autista. Gente, a menina saiu, ela ficou 1 mês comigo e já voltou para casa dela. Ela ficou 1 mês. Quando foi 15 dias antes dela sair, me ligaram pro bebê. E eu falei, como que tá? Ah, não, a mãe é drogada, tá presa, o pai é homeless, ele não tem casa, então vem ver esse neném, ele tá na UTI, ele deve ter que ficar 3 meses, porque ele nasceu de uma overdose, cesárea, ele é prematuro, de 33 semanas, então vem ver ele aqui. Gente, eu senti uma paz tão grande, mas tão grande, que eu falei, é agora. Eu fui no hospital 1 hora da minha casa de carro. Eu dirigi 1 hora. E o meu marido foi comigo. Quando a gente chegou lá, eu vi aquele bebê todo entubado, deitadinho. Falei, meu Deus, é o Samuel. E eu não sei explicar, gente. Foi um amor como se ele tivesse saído da minha barriga. Eu falei, esse é o meu Samuel. E eu já perguntei para a enfermeira, pode pegar no colo? Ela, claro, você tem que pegar. Eu pus ele no colo, gente, com medo daqueles tubos, fio, tudo sair do menino. E eu orava, e o Jack orava, e a gente chorou e orou. Gente, no dia seguinte, ele não precisou de oxigênio mais. Eu fiquei 3 horas com ele. Eu ia todos os dias. Ele era para sair em 3 meses, ele saiu em 1 mês, gente. Um milagre de Deus que fez na vida dele. Então, o que é essa história? Por que eu quero falar isso? Gente, nosso Deus, ele é um Deus de recomeço. Ele deu uma nova história para o Samuel, que ia ter uma mãe totalmente drogada. Gente, até hoje ela está na cadeia por causa de droga. Ela não só usa, e são as piores que vocês puderem imaginar. Ela não só usa droga, como ela vende. Então, assim, Deus deu um recomeço novo para o Samuel. Deus deu um recomeço novo para mim, que é o meu sonho realizado. E eu sei que ele não vai ser o único, gente. Eu ainda vou dar testemunho da Sara. Eu sei que eu vou ter a Sara.
fazer 50 anos ano que vem, mas Deus está me dando força, gente. Deus, ele é maravilhoso. Isso me lembra a história de Ana, lá em Samuel. Vocês podem olhar na Bíblia, gente. Ana orou muito pelo filho dela e Deus concedeu o filho dela pela fé que ela tinha. Então, assim, você que quer um marido, você que quer um casamento abençoado, você que quer filhos, gente, Deus fala com você. Deus quer usar vocês, gente, para dar testemunho do que ele faz, porque ele é o nosso Deus vivo, o mesmo de ontem, hoje e para sempre. Ele não mudou. A gente que às vezes diminui o poder de Deus na nossa vida. Então, sim, ele usou a mim para trazer o meu marido para cá e Deus foi falando com ele, entendeu? Ele não quis escutar no começo, mas Deus foi mostrando para ele e ele faz isso com cada um. Se você tem um sonho de se casar, de ter uma vida nova, um novo recomeço, gente, é possível. Não é tarde demais. Eu vou fazer 50 anos e tô com um bebezinho de 1 aninho e ainda vou para mais um, hein? Hoje eu tenho aqui em casa 7 crianças, porque eu tô cuidando de 4 a mais foster. Porque Deus está me capacitando. Eu não sou uma super-herói, eu não sou nada. Eu, assim, ainda faço ginástica, gente, porque se eu não fizer ginástica, eu não consigo nem carregar o meu neném. Então, Deus capacita, Deus dá força, Deus dá o que você necessita, gente. É só ter fé, é só buscar mesmo, busca com todo o sua força, sabe? Se precisar, acorda de madrugada e vai ajoelhar, porque é um horário que não tem ninguém falando na sua cabeça, mas busca a Deus em primeiro lugar na sua vida e esse recomeço tá aí para você também. Amém, gente? Amém, amém. Renata, uma das coisas assim que eu admiro na Renata, gente, é que ela leva tudo em oração. De todas as vezes que ela conversou comigo sobre essas questões, né, da casa, de vir para os Estados Unidos, de adotar foster, é igual aquelas casas, como que fala? Casa de companhia, não? É quando uma criança vai para a casa da outra pessoa até achar um outro lar para ela. Lá ai meu Deus, esqueci a palavra. Tá aqui, mas não sai. Mas enfim, acho que todo mundo, acho que a maioria sabe. Se alguém souber, escreve aí para mim. Lar de acolhimento. Lar de acolhimento. Então a Renata hoje, quando ela me contou, quando eu conversei com ela, Márcia, é isso que eu quero fazer. Acabou que no meu caso, infelizmente, não deu certo, que a gente queria adolescentes e os adolescentes, infelizmente, gente, eles vêm muito, muito, mas muito machucados, assim. É triste, meu coração, assim, até hoje eu choro, eu falo, Deus, mas eu entendo que se eu pude, sabe, ajudar a outra pessoa com informação, se eu motivei outras pessoas, se eu puder motivar você a fazer isso, eu faço, porque a adoção, né, Rê, é algo que está no coração do Senhor. Deus, ele nos adotou, né? E a Rê sempre levou tudo isso, gente, em oração. Sem brigar com o marido, sem discutir. Ela simplesmente ia direto no trono de Deus e ia lá, Senhor, o Senhor falou, então o Senhor vai cumprir, né? O Jack, ele ainda não tá vendo, mas o Senhor falou. O Senhor falou. E eu sei que muitas de vocês têm palavra do Senhor, tem promessa do Senhor na sua vida. E se o Senhor falou, ele vai cumprir. A gente não sabe quando que o Senhor vai cumprir certas coisas. Talvez o sonho da Renata de vir morar nos Estados Unidos era antigo, né? Mas no tempo do Senhor, ele fez a obra, né, Renata? Amém, isso mesmo. Então, é no tempo do Senhor. E eu tenho certeza que, como a Renata falou, gente, ela vai fazer 50 anos, eu nem acredito. Eu achava que era pelo menos uns 4 anos, mas não. Ai, meu Deus! Gente, essa mulher linda vai fazer 50 anos. E aí, o que acontece? 50 anos, biologicamente falando, a mulher de 50 anos não tem tanta
força para cuidar de um bebezinho e que ainda vem na circunstância que o Samuel chegou na vida dela. Então, assim, é muito fácil você desistir, sabe? Falar, não, eu não vou, não dou conta, eu já tô ficando velha, nossa, quanto tempo que eu vou viver mais, meu filho, talvez, sabe? Todos aqueles medos, e o medo, ele... Hoje eu ouvi um pastor falar, eu fui num funeral, e eu vou falar uma coisa para vocês, eu nunca fiquei tão inspirada em ir num funeral, né? A própria Bíblia fala que é melhor ir num funeral do que numa festa, né? Então, assim, o pastor até lhe falou, ele fez um acrônimo de FEAR e ele falou lá o que que é, eu não lembro mais o que que era, mas é como se você não, o medo, né? FEAR é em inglês. E ele falou que, tipo assim, é como se você não acreditasse naquilo que já é real. É como se você não conseguisse ver aquilo que já é real. Então, assim, a fé, ela te impede. Ah, a fé não. O medo. Fear é medo, tá? Desculpa se eu... O medo, ele te impede de ver aquilo que é real. O medo, ele te amarra de ver as coisas que o Senhor está preparando para você. O medo, eu falo aqui, talvez me impediu de ter avançado com as questões dos meninos e adolescentes. Porque realmente eu fui atingida com um medo e hoje eu entendo que foi isso. Mas eu tô aqui para dizer para vocês não entrar nessa seara do medo. Não entra nessa seara do medo, porque você pode perder oportunidades maravilhosas na sua vida. E eu admiro a Renata porque ela foi, não sei se ela teve medo ou não, mas ela encarou. Porque ela sabia que era uma promessa. E uma coisa que eu tenho ouvido muito no meio das meninas aqui, sabe, Renata? É que elas falam, eu já ouvi o Senhor falar, mas eu não sei. Como assim? Se o Senhor falou e você tá na dúvida, não tem que duvidar. Foi o que aconteceu com a Renata. O Senhor falou com ela lá atrás e ela não duvidou, porque é Deus que colocou o querer e o realizar na vida da Renata. Para ela ter chegado até esse ponto, ela não só teve que querer, né? Ela teve que ir lá procurar o departamento de conselho tutelar aqui dos Estados Unidos. Ela teve que preencher todos os papéis, que é uma multidão de papel. A Renata teve que fazer um monte de curso. Assim, gente, é um atrás do outro, parece que não acaba, né, Renata? São, assim, se você fizer rápido, uns 6 meses fazendo cursos, você tem que aprender inúmeras coisas para você e aí começar o processo de esperar uma criança para vir até você, né? Então, assim, não existe nada fácil na vida. Até as promessas que o Senhor tem para nós, às vezes requer algum processo. E é isso que essa é a nossa proposta aqui no Ministério de Mulheres de Valor, sabe, Renata? É que elas estejam se preparando para o futuro casamento, para o casamento, se preparando para o noivo, tanto o noivo daqui da terra, né, que Deus está selecionando para elas, quanto o noivo Jesus. Porque independente do o que chegar primeiro, ela vai estar preparada, né? A gente não pode, nós não temos aqui, nós não sabemos o futuro de todo mundo, mas a gente sabe de uma coisa: se o seu noivo terreno chegar para você, você vai estar preparada. Se o seu noivo eterno chegar para você, como chegou para o nosso amigo que já ele falava por todos os cantos, Jesus está voltando e Jesus voltou para ele. Se Jesus estiver voltando para você, você vai estar preparada. Então, essa o nosso desejo, o desejo meu, da Mary e de todo mundo que está aqui, estarmos preparadas para o Senhor. Então, foi isso que a Renata fez, ela se preparou. E eu tenho certeza que o maior preparo dela foi a oração. Porque existem coisas, existem batalhas na nossa vida que a gente não enfrenta se não for através da oração. Porque é na oração que Deus vai dar a sabedoria, as estratégias, né, as palavras, aonde estar, com quem conversar, com quem andar, né? Então, assim, eu vejo na Renata essa pessoa que buscou tudo em oração. E, ó, caladinha. Então, voltando aqui na história que eu falei de Jó,
Se você tem esses amigos aqui, não fala pra eles não. Conta pra gente. Conta, né? Conta pra gente. Entra aqui entra lá no Telegram e fala, gente, ore por mim, ou manda um recado pra mim, pra Mary, ou qualquer outra menina que estiver disponível. Se une em oração, vão orar juntas, sabe? Se une as amigas que vão te levar, né? Que vão te ajudar no destino que Deus tem pra você, né? No propósito que Deus tem pra você. E às vezes a gente realmente vai ter que falar, não, tudo bem, tá tudo bem, você não acredita em mim, não. E o segredo de Jó é que ele orou por essas pessoas. Então vai orar por essas pessoas que duvidam de você. Vai orar por essas pessoas que está duvidando da promessa de Deus para sua vida. Fala, Senhor, eu não só oro pela minha promessa, mas eu oro que o Senhor também cumpra as promessas do Senhor para essa vida. Que o Senhor também possa desvendar os mistérios que o Senhor tem para essa vida, para essas pessoas que estão duvidando da bênção do Senhor para mim, né? E vai para o joelho, vai orar, vai buscar o Senhor, né, Renata? Exatamente. Uma outra coisa que eu quero falar com vocês, que você até falou sobre o medo, né? É, existe o medo do novo, mas assim, se você confia em Deus, você sabe que Ele vai te capacitar. Então, quando eu vi aquele bebezinho, Deus me fez enxergar pelos olhos dele, não pelos meus olhos. Então, eu já vi ele curado, eu já vi ele, sabe, fora daquela realidade ali. Aquele versículo, né, que a gente até tem a música. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre vou. Então é olhar, não olhar para a circunstância mesmo. E outra coisa, se alguém aqui pensa em adotar alguma vez, gente, o amor é o mesmo. Não muda, é aquela coisa assim, parece que saiu da minha barriga. E minha mãe até brinca comigo falando que eu mimo mais ele do que os meus outros, entendeu? Então, assim, é uma coisa inexplicável, porque vem de Deus, é só confiar nele mesmo. Gente, uma das coisas mais incríveis, quando a Renata, né, falou que ela tinha, já estava com a criança, ela ainda está no processo de adoção. Inclusive, eu peço para vocês orarem pela família da Renata, orarem por esse processo, para que tudo corra bem, né? E ela já tomou posse, é filho dela desde o princípio, então eu tenho certeza que Deus vai dar essa graça e esse favor para a vida para a família da Renata, né? Porque é uma bênção, uma herança que o Senhor deu para eles em forma de Samuel. Agora, gente, vocês, o dia quando ela puder postar, que, né? Quando ela tiver com ele já com todos os papéis, com tudo tramitado, tudo pronto, a Renata vai poder postar a foto dele, gente. Ele tem todos os traços deles. É incrível. O marido da Rê parece muito com ela. É engraçado que vocês dois se parecem. Mas ele é mais moreno que a Renata. Uhum. E o menininho também é moreninho, a coisa mais linda. Gente, ele tá pegando todos os traços da família. Vocês vão ter certeza que quando ele tiver maior, ninguém vai perguntar se ele é adotado. Ninguém vai questionar. Porque ele tá parecendo, ele parece. Quando eu vejo as fotos do Jack com ele, gente, é incrível como Deus faz as coisas. E eu falo isso porque quando você encontrar o seu esposo, você vai ver como que ele parece com você, até fisicamente. Porque até nisso Deus é master, né? É mestre em fazer coisas perfeitas, tá? Então, assim, gente, é a coisa mais linda. Eu amo a família da Rê, apesar de não conhecê-los ainda, né? Porque a gente ainda não se encontrou aqui nos Estados Unidos. Mas eu amo como se eu já conhecesse eles e tenho orado pela vida do Samuel desde o início. Eu me sinto até uma madrinha dele, pra falar a verdade. Eu me sinto até madrinha do Samuel, gente. Mas assim, é linda, é lindo. E eu vejo tudo isso, Rê, eu vejo que é aquilo, é algo que não é o natural, né? Porque o natural é vir do seu ventre.
E às vezes, para algumas meninas aqui, principalmente para as que estão divorciadas, muitas têm sido atacadas de todas as formas para duvidar. Será que Deus pode restaurar minha sorte? Talvez não é o natural. Talvez não é aquilo que o Senhor desejou para você. Talvez não é aquilo que você desejou. Ter casado, ter separado, ter vivido a sua história. Talvez foi você que causou todo o caos da sua separação. Mas o nosso Deus, ele é o Deus ele faz as coisas dele. Quando ele quer te abençoar, ele te abençoa da forma dele. Tá? Então, assim, não deixa o inimigo, não deixa esses amigos de Jó colocar na sua cabeça que porque você foi, né, casado um dia, existe remissão de pecados. Existe segunda chance, como a Renata falou aqui. Deus de novos começos, sabe? Deus tem novos começos para você. Então, mais uma coisa que você não deve deixar entrar no seu coração. Senhor, eu sei que eu errei no passado, eu sei que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, mas eu conheço que o Senhor, eu sei que o Senhor é um Deus de novos começos. Então, eu vou acreditar que o Senhor tem um novo começo para minha vida, para minha história, e vai ser lindo. Talvez seja até reconciliar o seu casamento antigo. Talvez é restaurar as ruínas antigas. Nós não sabemos. A gente só sabe que a gente vai orar, né? E Deus vai fazer a obra dele. Então, Rê, eu sei que você não pode ficar muito tempo mais porque você vai ter que cuidar das crianças. Mas vamos orar aqui para as meninas, para a gente encerrar. Sua vida, seu testemunho maravilhoso, fala muito ao nosso coração. Você pode começar a orar e depois eu dou sequência. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, Pai, de testemunhar do seu amor, do teu poder, Deus, da tua palavra, Deus, que é viva, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e ainda vai fazer. Eu sei que o Senhor está neste lugar, que o Senhor está movendo aqui no nosso meio, Senhor, porque a tua palavra diz: onde dois ou mais estão reunidos em teu nome, ali o Senhor está. E eu creio na tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa mesmo trazer o teu desejo, a tua vontade para o coração de cada uma de nós, Senhor, e aumentar essa fé, a fé no Senhor, Deus, que o Senhor é o Deus do impossível mesmo, Pai. Obrigada por tudo mesmo, Deus. Eu sei que nós vamos ouvir muitos testemunhos de todos que estão aqui, Senhor, nessa live. O Senhor vai trazer testemunhos do Senhor para essas vidas, para que elas possam, Deus, abençoar, edificar outras vidas, Senhor. Porque é para isso que o Senhor nos colocou aqui, para a gente ser testemunho mesmo vivo, Deus, das tuas bênçãos. Oh, Pai, obrigada mesmo, Deus, pela vida da Márcia, que o Senhor venha fortalecê-la, Deus, dar saúde para ela, para a família, Senhor, para que ela continue mesmo te servindo aqui, Senhor, e que o Senhor traga grandes coisas para a vida dela, Senhor. Eu te clamo, Deus, e eu oro, Deus, para que realmente a gente venha ver esse testemunho na vida das que estão aqui, Paizinho. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Renata, eu não sei se você já precisa sair, mas se você quiser ficar mais um pouquinho, eu vou dar continuidade à oração aqui, tá? Mas você fica precisar sair, tá, querido? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e louvar o Senhor Deus por essa live, pela vida da Renata. Pai, em nome de Jesus, que a graça do Senhor alcance, Senhor, os teus filhos, Pai. Que o Senhor renove as forças deles, Senhor, enquanto eles estão aí, Senhor, praticando hospitalidade, Senhor. Trazendo crianças que eles não conhecem, crianças que eles não sabem, Senhor, de onde são, mas que eles têm o coração aberto, Senhor, em praticar aquilo que o Senhor ama, aquilo que o Senhor diz, Pai, na tua palavra, que praticando hospitalidade, Senhor, nós vamos receber anjos na nossa casa. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que essas crianças sejam totalmente impactadas, ó Deus, nesses dias que eles vão estar ali com
a Renata, Senhor, e o Jack, a Isabelle e o Davi, Senhor, que eles possam realmente, Senhor, ver essa família e desejar algo tão parecido, Senhor, que outras famílias, Senhor, aqui nos Estados Unidos, onde tem tanta criança, Senhor, que precisa de um lar. Senhor, um número até muito maior do que no Brasil. Por isso que a Renata teve dificuldade no Brasil, porque aqui o número é exorbitante. É muita criança, é muito adolescente que precisa do Senhor, Pai. Precisa de um carinho, precisa de um aba, precisa de uma mãe. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor cubra essas crianças aí, Senhor. E que o Senhor guarda elas, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Pai, a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor mudou a sorte de Jó, Senhor, quando esse orava pelos teus amigos, Senhor. Pai, o Senhor deu para Jó em dobro tudo aquilo que ele havia perdido, Senhor, por causa dessa posição, desse posicionamento de Jó, Senhor, de orar pelos seus amigos, Senhor. Pai, nós sabemos, ó Deus, que a oração é um ato de amor. É um ato de amor, mesmo com aqueles, ó Deus, que talvez não acreditam mais na nossa capacidade, mesmo com aqueles que nos criticam, Senhor. Pai, eu te peço, Deus, e desafio as minhas irmãs, Senhor, a essa semana orar por essas pessoas que estão duvidosas, orar por elas, ó Deus, e pedir que o Senhor possa abençoá-las de tal maneira, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que isso seja um testemunho da tua graça, Senhor, sobre a vida das minhas irmãs. Pai, que elas venham orar pelas pessoas, Senhor, mesmo que elas talvez nem mereçam essa oração, Senhor, mas que o Senhor coloque no coração das minhas irmãs, Senhor, para elas orarem por essas pessoas, Senhor, em nome de Jesus, para que elas possam ver, Senhor, a resposta do Senhor, Pai, a resposta, ver o Senhor prosperando na vida delas, ver o Senhor trazendo, Senhor, de volta coisas que elas talvez pensavam que já tinham se perdido, Senhor. Às vezes é uma amizade, às vezes um trabalho, uma porta de emprego, Senhor. Talvez até uma coisa que foi roubada, Senhor, um carro ou dinheiro, Senhor. Eu não sei o que o Senhor pode trazer de volta, Senhor. Mas eu te peço, Deus, que as minhas irmãs se posicionem em oração, na busca, no teu Espírito, Senhor. Pai, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito encha as tuas filhas, Senhor. Pai, como a gente estava orando hoje, eu tive uma visão tão linda, Senhor, da minha amiga sendo cheia do ouro, enchendo, assim, o Senhor derramando o ouro derretido, o ouro puro, o ouro mais fino, mais purificado, Senhor, sobre a cabeça dela, Senhor. E eu quero estender isso, Senhor, para as tuas filhas, ó Deus, porque sabedoria é mais do que o ouro e prata. E eu te peço, Deus, que essa sabedoria, que esse ouro puro, fino, refinado, Senhor, alcance, Deus, a mente, alcance, Senhor, a vida das minhas irmãs nessa hora, Senhor, que elas possam ter a sabedoria do alto, Jesus, para que elas possam saber, ó Deus, lidar com todas as questões que elas precisam, Deus, até que o noivo chegue, Senhor, esse preparo. Ah, Senhor, parece que é tão moroso, parece que demora, Senhor, parece que é tão lento, Senhor, mas Deus, eu creio, diga aí, eu creio que o Senhor está movendo as águas, que o Senhor está movendo as águas, que como a Nívia cantou aqui, o Senhor está abrindo os céus, o Senhor está rompendo áreas, Deus, que precisam ser rompidas, que o Senhor está fazendo coisas que a gente não consegue enxergar, mas o teu Espírito Santo está movendo, está movendo as águas, Senhor, o Senhor está movendo, Deus. Em nome de Jesus, a mão do Senhor, Pai, não está encolhida. Senhor, seus ouvidos não estão tapados. O Senhor está ouvindo a nossa oração. Senhor, é dia e noite. Nós temos orado, Pai, crendo no mover do Senhor, aleluia. Crendo no mover do teu Espírito Santo, aleluia. Pai, toca, Senhor, enche, Senhor. Passa com teu rio, Senhor, na casa das minhas irmãs, aonde elas estiverem, Senhor, que elas sintam a tua presença, Jesus, que elas sintam a tua presença, Espírito Santo.
Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, toca, Senhor, as minhas irmãs, Senhor, nas áreas que elas precisam, Senhor. Se tem alguém aqui que precisa de cura, Senhor, toca onde precisa dessa cura, Senhor. Pai, toque, que elas possam tocar, Senhor, na mente, no coração, Senhor, no corpo, Senhor. Pai, se precisam, se comportamentos precisam ser mudados, Pai, ensina, Senhor, o comportamento do Teu Espírito, Deus. Pai, o Senhor nos deu 9 dons, Senhor. 9 dons para que nós possamos mudar o nosso comportamento, para que nós possamos, Deus, ser mais parecidas com Jesus, mais cheias do Teu Espírito Santo, aleluia. Pai, vai ali, Senhor, toca nas Tuas filhas, Senhor. Toca, Senhor, toca, vai tocando, vai tocando, vai tocando. Ah, Espírito Santo vai soprando, sopra, sopra. Sopra em nome de Jesus, vai soprando, Espírito Santo de Deus, vai tocando nas áreas, Senhor, que precisam de cura, vai tocando na emoção, vai tocando nas memórias, Jesus, Espírito Santo, vai curando as memórias, Senhor. Vai curando as tuas filhas, Senhor, porque elas são tuas, Jesus, porque elas são tuas, Senhor. E a tua palavra fala aqui, Senhor, no versículo 12, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Irmã, receba isso. O Senhor está para abençoar o seu estágio, o seu último estágio, que é o estágio de agora, que é o seu agora, mais do que o primeiro. Mais do que o primeiro. E aí fala aqui tudo que o Senhor dobrou, toda a bênção que o Senhor dobrou sobre a vida dele, Senhor. E ele também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Senhor, em nome de Jesus, eu peço agora, Senhor, para as minhas irmãs que vão casar, mas que elas já passaram da idade, Senhor. Eu sei que o Senhor fez um milagre maravilhoso na vida de Sara. Sara, nós chamamos a tua existência para essa família, onde você estiver, se você está sendo gerada no coração de Deus ou no ventre da sua mãe, nós te abençoamos e dizemos em nome de Jesus que você vai ser o outro presente, a outra herança da família Dowling. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, toca na Sara, onde ela estiver, Senhor, abençoa ela, Senhor, guarda ela, Senhor. Se ela já é uma criança, Senhor, adulta, já passou de toda a fase uterina, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, cuida dela, Senhor, manda os teus anjos guardar a Sara, Pai, em nome de Jesus, Senhor. E eu te peço, Deus, que as mulheres que estão aqui, Senhor, que por algum motivo não terão seus filhos, talvez por causa da biologia, ou talvez porque tem algum problema que impede. Primeiro, nós cremos no milagre, nós cremos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Se Ele deu um filho para uma mulher de 90 anos, Ele pode dar para uma de 55. Senhor, em nome de Jesus. Então eu te peço, Deus, que o Senhor já vai tocando o coração das minhas irmãs, Senhor, para aquelas que serão mães do coração, mães adotivas, mãe do ventre do céu, que vai gerar filhos que serão filhos gerados no céu, mas que virão do coração delas, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor já vai tocando, o Senhor já vai trazendo esse desejo no coração das minhas irmãs, Senhor, e que elas possam também ter esse desejo e ter o cumprimento dessa promessa, porque eu sei, Deus, que isso vem do Senhor, esse desejo vem do Senhor, Pai. Eu te peço, Pai, que o Senhor traga, Senhor, esses filhos, que o Senhor traga essas filhas, Pai, em nome de Jesus, e que as minhas irmãs sejam completas em suas vidas, que suas famílias sejam completas, que o amor nelas sejam completos, Senhor, que o Senhor possa abençoá-las, Deus, de uma forma duplamente honrada, Senhor, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome. Se você acredita, diga um glória a Deus bem alto aí para a vizinhança escutar. Se você crê que Deus é capaz de fazer isso para sua vida, dá um aleluia e dê um brado de vitória e
Segure essa bênção, segure essa palavra e deixe Deus transformar a sua vida. Deixe Deus fazer desse estágio da sua vida melhor do que todos os outros que você já teve. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória, 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 glória. Aleluia. Olha, gente, que delícia, né? Ouvir. Que delícia ouvir as maravilhas do Senhor. E você não fica de fora, de forma alguma, porque o Senhor te ama tanto. Ele te ama tanto que Ele quer que você também, que Ele quer que você também testemunhe as maravilhas do Senhor. Que Ele testemunhe a compra da sua casa, a compra do seu carro, as viagens internacionais. Eu declaro que muitas de vocês irão pisar na Terra Santa. Olha, isso é um desejo que eu e a Mary tem, de fazer uma caravana com vocês. Já pensou, gente? Que delícia ter vocês pisar na Terra. Ele pode fazer isso, Ele é fiel para fazer isso. Então eu declaro sobre a sua vida, minha irmã. E eu sei que é a oração da Renata também. Nós declaramos sobre a sua vida que você vai viver as promessas do Senhor na plenitude daquilo que está no coração dele. E que ele vai realizar os desejos do seu coração. Porque como diz a nossa campanha, o versículo da nossa campanha, eu, diz o Senhor, é quem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, mulher de valor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejas. Então, a chave, como a Mary falou semana passada, é orar. É orar, é buscar a face dele, porque ele vai ouvir. Essa é a promessa. E ele é fiel para cumprir infinitamente mais. Amém? Glória a Deus. Meninas, então por hoje é só. Deus seja louvado. Eu espero que a boa semente que foi plantada no seu coração, que dê muitos frutos. Amém? E até semana que vem. Nós temos mais algumas, mais quantas? Mais 5? Nós temos mais 5 lives e cada uma vai ser algo diferente. O Espírito Santo vai mover do jeito que Ele quer. Aqui nós só cumprimos a ordem do Senhor. E ele move da forma que ele quer. Ele move manso, como a voz da Renata. Ele move cheio do fogo. Ele faz o que ele quer, porque aqui ele tem toda a liberdade. Amém? Então fica aguardando aí, porque as próximas convidadas também são mulheres maravilhosas, são as amigas de Jesus e as amigas que o Senhor me deu. Então eu tenho o prazer de compartilhar elas com vocês. Então fiquem à vontade, sigam elas, dê um alô para elas, dê uma palavra de bênção, pode pedir uma oração, fica à vontade, porque a amiga da Márcia é amiga sua, é amiga da Mary, é sua amiga. Então bora lá fazer esse elo de amizade, de amor, para ver Deus movendo, porque a palavra diz que aonde há unidade, há poder. E aonde dá 2 ou 3 orando no nome do Senhor, ali ele vai se encontrar. Então até semana que vem e que o Senhor abençoe vocês muitíssimo. Beijo, boa noite, que Deus abençoe. Tchau, tchau.